contato com o pessoal do colegiado, acho que a gente deveria fazer isso, né? Então, eu começo me apresentando e aí eu já passo a palavra ao seguinte aqui. Eu não sei se eu conduzo, Daisy. Posso conduzir aqui pela... Isso pode conduzir pela lista ali, vai chamando o pessoal. Eu vou ver se eu consigo aqui na... Se não, eu posso conduzir também. Tá, 18 participantes, né? São, isso. Uhum. E aí, então, eu vou me apresentar e aí logo em seguida eu já passo. Então, eu sou a Karine Duarte, né? Coordenadora aqui do Sistema Estadual de Museus, né? Fui reconduzida, então, novamente ao cargo, né? Da coordenação e sou servidora há mais de 20 anos aqui no Sistema de Museus. Então, agora eu já vou passando. Posso passar, Daisy, para ti? Pode ser. Então, bom dia, pessoal. Obrigada a todo mundo que conseguiu estar aqui presente. Que bom que a gente está conseguindo fazer uma reunião junto com 100 colegiados e as 7 regiões. Então, eu me chamo Daisy, eu sou museóloga aqui no Museu do Imigrante e estou atualmente como coordenadora do colegiado de museus. Aí, Adilson, tu quer se apresentar agora? Acho que dá para seguir, então, Karine. Tu quer ir chamando você ali, que daí fica melhor, né? Deixa eu ver aqui, o Ita. O Ita está em primeiro aqui, daí eu vou chamando o que eu estou visualizando aqui na tela. Tá, Ita, por favor. Então tá, pessoal, bom dia. Meu nome é Tamário, eu sou de Caxias do Sul, coordenador de segunda região. Enfim, é isso. Não tem problema. Obrigada, Ita. Vou passar aqui, então, a palavra ao Cláudio. Cláudio, o microfone está desligado. Meu nome é Cláudio, sou coordenador da terceira região museológica e sou atualmente o coordenador administrativo do Museu Liviotto de Carazinho. Obrigada. Manuela? Olá, meu nome é Manuela, eu sou museóloga, doutoranda em letras na Universidade de Passo Fundo, eu sou representante da 4ª região museológica e nós estamos, sim, coordenadora nesse momento. Seria uma pauta também para a gente discutir e convidar alguém para essa posição. Obrigada. Muito obrigada. Ione? Bom dia, eu sou a Ione Sauer, eu estou coordenadora do museu aqui da cidade de Panambi. É um prazer conhecê-los. Boa reunião a todos nós. Obrigada, Ione. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Agora, Ana Juliassi, por favor. Olá, bom dia a todos. Eu sou Ana Juliassi, eu sou museóloga, historiadora. Atualmente eu estou no Museu do Comando Militar do Sul e sou vice-coordenadora da primeira região, junto com a Natália e a Flávia. Adilson, por favor, Adilson. Olá, bom dia, Karine, bom dia a todos. Adilson, coordenador da sexta região museológica, se dirige ao Museu Paulo Filho de Dom Pedrito. Boa reunião para todos. Bom dia, Adilson. Muito obrigada. Agora, deixa eu ver aqui que eu estou com... Os demais estão fechados para mim. Eu vou abrir... Deixa aqui. Bernardo. Bom dia, colegas. Meu nome é Bernardo.
Estou coordenador aqui do Museu Municipal de Veranópolis e vice-coordenador da segunda região museológica com o Itamar, e a Deise, que está aí sempre segurando as pontas aqui para o lado da serra. Isso aí, Bernardo. Obrigada. Olha só, o Cristiano, por gentileza, Cristiano. Olá, bom dia. Cristiano, sou arqueólogo. Estou representando a 4ª região. Trabalho aqui em Santo Ângelo, né, na prefeitura. Certo, Cristiano, muito obrigada. O próximo da lista, Deise já se apresentou. Fabiana Mazzuco. Bom dia, meu nome é Fabiana Mazzuco, eu estou representando a 5ª região museológica e dirijo aqui o Museu Cônego Hugo de São Francisco de Assis. Eu sou arquivista, especialista em museologia e patrimônio cultural. Uma boa reunião a todos. Obrigada, muito obrigada, Fabi. Próximo, então, é Flávia. Por gentileza, Flávia. Bom, então eu sou a Flávia Biondo, da Universidade de Passo Fundo, sou a bióloga responsável técnica do Museu Zoobotânico Augusto Rusk, MUSAR. E sou vice-coordenadora, aí, junto com o Cláudio, da 3ª região museológica e também membro do colegiado. Obrigada, Flávia. Flávia Braga, por gentileza, Flávia Braga. Olá, bom dia. Eu sou museóloga, né? E atualmente no Museu do Comando Militar do Sul e secretária da 1ª região. Muito obrigada. Gustavo, por gentileza, Gustavo. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Gustavo Malossi, eu estou representando o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico do Estado e também sou membro do colegiado. Boa reunião a todos. Obrigada, Gustavo. A Ione, ela já se apresentou, o Ivo também. Joana, por gentileza, Joana. Bom dia, eu sou a Joana, sou a representante no colegiado da 7ª região museológica. Essa aqui é a Rosa Maria, que quer participar, de qualquer jeito. E eu sou servidora pública na Universidade Federal de Pelotas, atuo no Museu de Arte Leopoldo Botrus. Acho que já te apresento também. Eu sou Augusto, né? Sou museólogo da Prefeitura de Rio Grande, responsável pelo acervo da Pinacoteca e da Fototeca Municipal e atualmente coordeno a 7ª região. Obrigada, Joana, obrigada, Guto. Vamos, então, aqui passar para o próximo da lista. A Joana Manuela já se apresentou. Museu Fernando Ferrari, é a Francis, né, Francis? É a Francis, tá legal, vou te passar a palavra aí. Bom dia a todos, eu me chamo Francis Firmo Silveira, sou bióloga formada pela Universidade Federal de Santa Maria, atualmente sou mestranda em Patrimônio Cultural pela Universidade de Santa Maria também, estou diretora dos Museus Municipais em São Pedro do Sul, Museu Histórico Fernando Ferrari, Museu Paleontológico e Arqueológico de Santa Maria. Me coloquei à disposição, junto à Fabiana, para assumir aí a vice-coordenação da região, né, colegiado. Estamos à disposição. E é isso. Boa reunião para todos nós. Isso aí, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra, deixa eu ver aqui, a Natália. Natália, por gentileza. Olá, bom dia. Meu nome é Natália. Eu estou museóloga do Museu de Ciências Naturais da UBRA, em Canoas, faz 3 anos. E sou coordenadora da 1ª região museológica e conto também com a Flávia e a Ana, que já se apresentaram. Boa reunião a todos. Muito obrigada, Natália. E agora eu vou passar a palavra à professora Nores. Gentileza. Oi, bom dia a todos e a todas.
Eu sou Noares Leal, eu sou professora do Bacharelado em Museologia da UFPEL e estou como coordenadora adjunto do colegiado junto com a Deise. Obrigada, Nores. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui eu não tenho mais. Ah, o Adriano. O Adriano não falou ainda. Adriano, por gentileza. Não se apresentou. Adriano é um colega aqui do SEM. Não sei se ele está com o microfone ativado. Olá, estava com um problema realmente aqui no microfone aqui, né? Eu sou o Adriano, historiador, né, do Sistema Estadual de Museus, né? Então, estou aqui no Sistema Estadual de Museus aqui desde 2014, né? Então, estou cooperando com a Karine, então, já há um bom tempo. Obrigada, Adriano. Eu deixei de falar o nome de alguém? Alguém não se apresentou? Pelo que eu vi aqui na lista, todos se apresentaram. Todos ok? Então tá bom. Acho que a gente agora já pode dar início, então, né, às nossas pautas. Eu vou subir aqui, eu vou tentar subir a planilhazinha que eu acabei elaborando, né, para a gente fazer uma leitura ali do que a gente pode fazer para, né, o cronograma de ações, o que a gente já conseguiu estabelecer, assim, de oficinas, né, e eu vou ver aqui, Deise, se eu consigo subir. Só um momentinho. Sim, se não qualquer coisa me manda pelo WhatsApp que eu boto aqui para ti, tá? Tá legal, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não tá dando? Aí tu tem que clicar na tela inteira, né? Abrir o arquivo, daí tu bota, né? Tem aquela flechinha do lado da mão. Clica em tela inteira. Eu vou voltar, vou cancelar aqui novamente e vou de novo. E aí é só abrir, e daí quando tu bota em tela inteira, é só botar a tela, daí clicar tu não vai enxergar nós daí, tu vai só enxergar a tela. Vocês estão conseguindo enxergar? Ainda não. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Algo errado está acontecendo. Só um momentinho, né? Desculpa, pessoal. Fica tranquila, Karine. De boa. Não está me abrindo a compartilhar. Ele até vai, só que daí quando ele não está deixando em azul, sabe? O compartilhar. Agora eu tirei tudo. Só um momentinho. Tá? Qualquer coisa me envia. Eu vou te passar então, tá? Isso, aham.
Daisy, eu acho que eu consegui te passar aí, conseguiu? Sim, já estou baixando aqui. Tá, ok. Ah, obrigada, Deise. Tu consegue daí fazer as inserções ali nos campos? Consegue? Tá legal. Então, né, aqui como pauta, né, que a gente já havia encaminhado anteriormente, né, então a gente ficou, então, de ver as definições e datas, né, para as realizações de oficinas, palestras, seminários, né, encontros, também sobre as reuniões, né, online e presencial nas regiões museológicas, sobre a programação para o mês dos museus, né, e a participação dos museus na Semana Nacional de Museus. E também a campanha Visite Museus. E as definições, né, para a realização do 15º Fórum, que vai ser em Porto Alegre, né, a capital, que é um ano anterior, a gente fez em Pelotas, né, ano passado, e agora o próximo vai ser aqui em Porto Alegre, então. E aí outros assuntos, né, que daí a gente vai ver também, né, uma data para a gente fazer uma reunião com a quarta e quinta regiões, né, para tirar os representantes, então, que estão, né, que foram, se aposentaram, enfim, né, as coordenadoras da região, então a gente vai fazer uma reunião para tirar a ata e a fim de publicação, né? Aí a gente precisa juntar esses documentos para publicar no Diário Oficial. Pode baixar um pouquinho ali, Deise, então, que a gente já vai entrar na parte sobre, né, a programação, mais ou menos assim, um cronograma que, né, coloquei aqui para a gente discutir e ver se as datas, enfim, né, o mês né, plausível. Então, aqui nós temos, né, maio, né, a programação, então, no mês dos museus. Em relação a isso, a gente já fez o contato com a Doris, né, que a Doris é a diretora do Museu Júlia, nossa colega atualmente aqui na secretaria. Então, a gente tem uma oficina, um curso de capacitação que vai ser de 20 horas. A gente ainda está ajustando como é que a gente vai fazer, né, desmembrar essas 20 horas. Então, vai ser online, tá? Mas daí vai contemplar todas as regiões museológicas. Então, o primeiro curso vai ser sobre plano museológico. E aí vai ser um módulo, né, bem específico da conversa. Depois vai ser um segundo momento, vai ser, né, as instituições vão trazer os questionamentos e aí depois um exercício, né? Aí nós temos... eu não coloquei aqui, desculpa. O segundo curso seria de conservação, tá? Também no mesmo mesma... é ali, pode botar, por favor, Deise. É no segundo ali, no número 2. Curso de conservação também vai ser no mesmo formato, online, né, como está ali. E 20 horas. A Doris também vai ministrar, e vai ser, daí a gente vai ver uma data para junho,
tá? A gente vai ajustar isso e a programação é aqui em junho, então, tá? Mas maio, no caso, ficaria este curso do plano. Para junho, daí eu coloquei lá na tabelinha o número 2, só para vocês entenderem, né? Que daí é para todas as regiões, tá? Todas as regiões museológicas. Tá? Se vocês quiserem fazer algum questionamento, alguma objeção ou contribuição, estamos também, vocês podem me interromper aqui e podem... Aí, assim, só para, já fazendo a pergunta, acho que eu parei de compartilhar agora, né? Ali, agora voltei. Daí, então, seria online, e aí, assim, Karine, vocês pensam em fazer um curso aberto, assim, tipo, claro, vai ser para as regiões, né? A gente convoca as regiões para participar, e aí vai ser aberto para todo mundo também? Só para saber direitinho. Vai ser aberto. Como vai ser online, aí a gente só vai ter que ver qual vai ser a sala e o que a sala contempla, né? Daí a gente vai fazer uma ficha no Forms e tal, e aí a gente vai ver quantas vagas, né? Tá bom, mas daí a gente vai... E se tiver bastante procura, talvez a gente faça um segundo, né, um segundo curso, digamos assim, da continuação da mesma temática. Karine, você vai nos mandar esses cursos todos? Isso, essas datas todas? Sim, isso aí vai estar, a gente vai estar divulgando. Esse primeiro momento agora é para a gente ajustar, né, esse cronograma. E depois desse ajuste, daí a gente vai começar a elaborar as artes para falar direitinho a data, como vai ser o formato e tal. Daí vai ser um segundo momento, daí com a parte... Tá certo, obrigada. Nada, Ione, imagina. E, Karine, Deise, só uma dúvida, queridas. Olha só, questão de número de vagas, né? Talvez na questão que a Deise comentou. A gente tem 20 estagiários aqui nos museus, né? Eu poderia, de repente, pedir que todos participassem, talvez, eu não sei se vai ter 2 edições ou não, mas será que teria um número de vagas ou é livre mesmo, assim, eu poderia colocar todo o grupo para fazer os cursos? Se tiver bastante procura, né, e assim, não há impedimento de, né, se tiver os 20 alunos e eles quiserem fazer, podem fazer, não tem problema. Até a gente vai ver se vai precisar, porque daí se tiver a necessidade de um segundo momento, aí a gente abre um segundo para contemplar todos, né? Mas daí vai ser de acordo com a procura e a gente vai ver também as salas, qual é o limite das salas, né? O que a gente também tem de salas para a gente conseguir, né, contemplar todos, né? Maravilha, obrigado. Tá? Mas não tem daí impedimento, eles podem, né, fazer a inscrição. Tá. Certo? E aqui o terceiro curso, o segundo a gente, né, conservação. E aí o terceiro seria sobre o REORG, né, a reorganização de reserva técnica. Aí o REORG ficaria para julho. Panores também? Oi? A Panores Doris também. Isso. Só uma questão, assim, é só a Doris que vai dar todos os cursos, não que ela não tenha. Não, é que assim, a gente fez esse contato com a Doris neste primeiro momento, né, é o que a gente tem agora, até a gente vai agora fazer também contato com a URGS ali e com vocês aí também, Noris, né, para ver quais outros cursos também, porque a gente sabe que, né, tu domina a parte de documentação. Karine, sim, ó. Karine, o REORG, a Andréia, o doutorado dela é sobre isso. A gente tem uma doutora com esse tema. Sim.
É a única universidade que tem uma doutora que defendeu uma tese a esse respeito. Não, mas a gente vai estar fazendo esse convite também, porque esse primeiro momento foi o que a gente, até agora, internamente, né, fez esse internamente. Por isso que até estou trazendo aqui para vocês, se, né, vocês tiverem mais alguma, podem nos passar. Eu acho que esse momento é para isso, né, das regiões também. Porque... Pode falar, Nores. Não, é que assim, ó, pela experiência que a gente tinha antes das oficinas, cada um de nós tem uma especialidade diferente. Assim, mesmo os diretores de museus, museólogos, não são especialistas em tudo. Então, as pessoas estão esperando há tanto tempo esses cursos, eu acho que a gente tem que aproveitar o que a gente tem de especialistas. Antes a gente nem tinha tanta gente assim, com tanta especialidade como temos agora. Então, até para valorizar os nossos trabalhadores, e nada contra a Doris, pelo contrário, acho que faz uma gestão maravilhosa, uma excelente museóloga e tal, mas tem especialistas em diferentes áreas, só isso que eu acho. Não, com certeza. E agora a gente também vai articular isso, né, para... Claro que neste primeiro momento ainda a gente está, né, sem os recursos, então até a gente, mas com as parcerias, né, a gente vai, até hoje, a gente já vai elaborar um ofício para a URGS, e daí a gente já vai também encaminhar para vocês na UFPEL aí, Nores, para a gente fazer essa, né, articulação das demais oficinas, porque essa daqui foi só o que eu já tenho confirmação, tá? Mas por isso que a gente está com essa reunião de trabalho, até para ter novas, né, enfim, né, ideias e até vamos colocar aqui, Daisy, dá para colocar aqui embaixo, né, oficinas, mais abaixo ali, bota o 13. Aí, porque tem as outras oficinas, né, de acessibilidade, enfim, né, a conservação, como é a parte que a Andrea domina, né, Andrea. Não, Karine, eu estou te dizendo que ela é doutora e a tese dela é sobre o reorg, então a gente está perdendo um trabalho excelente. Sim, ela é uma restauradora, mas ela trabalhou com a questão do reorg e da reorganização de reservas técnicas. Então, a gente está perdendo isso. Não, a gente não vai perder, a gente vai agregar. Então, assim, a gente vai fazer esses contatos e para ver se ela tem disponibilidade, né? E também podemos fazer neste mesmo formato online. Porque pode ser assim, ó, se a Andrea topar participar, porque eu entendi que tem a questão do recurso, né, tem que ver se vai ter como remunerar as pessoas. Se a Andrea topar, porque eu li a tese maravilhosa, né, aí seria interessante ela participar e depois, num outro momento, não precisa ser um dia só, né, Karine, né, vão ser horas. Aí a Doris pode falar do estudo do caso, né? Do caso ali do Júlio, enfim, porque é um tema assim, tipo, na minha época, na nossa época do museu, a gente não tinha, ainda não conhecia muito essa metodologia, né, Karine? Então é um assunto bem bacana de ser abordado, assim, aprofundar, só como uma ideia, né? Então, se tiver como chamar a Andrea e ela, e a Doris aí também, né, participar em algum momento, seria bacana, né, opinião. Isso aí, obrigada, Deise, obrigada. Bom, então, a gente ainda está, né, vendo, né, ao longo do ano, as demais oficinas, né, precisamos, então, de algumas confirmações ainda, enfim, que são internas também, mas a gente vai estar repassando para vocês.
Depois aqui, assim, a gente colocou também incentivo, né, a participação, na participação da Semana Nacional de Museus. Então, acho que a gente precisa dar um enfoque aqui para todos os museus participarem da Semana Nacional, né, que já está com as inscrições, então, estão abertas, né. Também a campanha Visite Museus. A gente tem, na semana que vem, a gente vai fazer uma reunião para elaborar, então, um flyer, né, e cards para divulgação, redes sociais, enfim, né. Karine, explica um pouco mais sobre a campanha. Foi uma ideia que surgiu ali junto com o SEM? Como é que é? Achei interessante. Até porque foi bem, olha só como as coisas dialogam. Esses dias alguém me falou aqui também na prefeitura, poxa, a gente tem que fazer uma campanha para as pessoas virem visitar o museu. Aqui no caso de Bento, uma campanha voltada para as pessoas da cidade, que o turista vem, né? Mas as pessoas da cidade não visitam. Só para entender melhor, assim, a questão da... Não, então, assim, a gente percebeu, né, que esse retorno pós-pandemia precisa de uma visibilidade em relação à visitação aos museus mesmo. Então, né, comecei a tratar aqui com os colegas, né, com o Adriano, enfim, e o próprio departamento, conversando com o Eduardo, e aí de fazer essa campanha e fazer os flyers, porque daí o flyer a gente coloca um QR Code atrás do flyer, né? A gente coloca a capa, digamos, do guia, porque a gente não tem o guia físico, então a ideia seria a gente colocar, né, fazer o flyer, colocar atrás o QR Code e distribuir em todos os museus do Rio Grande do Sul, enviar para vocês, né, para fazer essa distribuição. Aí, e daí também a gente conta com as redes sociais, aí, né, fazer essa divulgação amplamente para o público, né, faça, então, as visitas. E daí vai ter, claro, né, ali no guia, quem direcionar para o guia vai ver o município e tal, mas a gente está aberto também a ideias, porque a gente vai sentar para fazer esse flyer semana que vem, aqui com a parte da comunicação, né, para elaborar. Então, se tiver alguma ideia né, de como também fazer isso, de colocar alguma coisa que a gente também, né, pensou e tem em mente, mas, de repente, que vocês que estão mais à frente aí, junto aos visitantes, puder nos passar para a gente conseguir elaborar de uma forma que fique viável, né, e bem visível também, e para que o público, de fato, consiga, né, e a gente consiga também alcançar esse público, né, todos os públicos. Não sei se alguém gostaria de falar, de contribuir. Nossa, eu acho ótimo isso, Karine, essa questão, a gente trabalha sempre muito com a questão dos materiais online, né, e assim, claro, é importante, até o tema da, bom, enfim, primeiro essa questão do Visite Museus, né, é importante que tenha o material físico também, de alguma forma, em menor quantidade, claro, a gente tem que pensar nessa questão também de não desperdiçar, né, não produzir tanto material impresso em papel, mas é importante, sim, digamos, essa presença visual também, até porque a questão das visitas nos museus, elas, depois da pandemia, deram uma caída, né, agora que está começando a voltar, eu acho que é bem interessante, sim, e claro, né, que daí, então, isso que eu vou falar é uma coisa, assim, super difícil, eu sei, mas seria legal uma campanha em televisões, assim, em canais de TV, tá? Mas isso eu sei que é difícil, eu sei que é caro, mas, enfim, né, a gente está aqui para dar umas, né, enfim, ideias também. Claro, é válido. É E isso aí. outra coisa também, até de repente poderia estar, eu não sei, mas daí isso vai gerar muito, talvez, custo, enfim,
mas se cada museu conseguisse fazer aquele 360, né, que é os videozinhos 360, que aquilo seria muito interessante, daí chamaria também a atenção, né, do público, né, das pessoas, enfim, que é o Tour 360, né, que eles falam. A gente pode fazer umas chamadas, assim, ali, né, os coordenadores estão aqui, daí dava para, tipo, a gente fazer uma força-tarefa, assim, pedir que os museus façam isso, e a ideia seria enviar para o Estado, e o Estado comunicar também? Isso, daí a gente faria daí eu não sei a forma de divulgar, né, pelo site, enfim, né, até assim, a gente até gostaria de conversar com vocês, porque a gente está também tendo, em relação à divulgação semanal, né, pouco envio por e-mail, pouco envio de material, assim, de divulgação, porque acaba que está sendo mais pelas redes sociais, né, e na medida que eu consigo visualizar, eu consigo daí compartilhar também pela página do sistema, né, o nosso estagiário, ele faz daí a parte do compartilhamento pelo Instagram, mas o Facebook ali eu acabo daí visualizando os museus que são, né, meus amigos, aí eu consigo visualizar e consigo compartilhar também. Mas eu tenho notado, assim, o baixo envio eu não sei se é pertinente continuarmos com essa divulgação via e-mail, porque acaba que está sendo, né, não está tendo um retorno, talvez, tão positivo, e daí fica só entre nós, só entre os museus, na verdade. Então, eu não sei se isso aí a gente vai ter que, né, analisar e talvez decidir se a gente continua neste formato de divulgar todas as sextas-feiras, ou a gente... Gente, desculpa, tá? Como eu estou compartilhando aqui, eu não estou vendo, mas assim, tem uma galera com a mão levantada, tá? Desculpa, minha falha aqui. Vamos lá. Foi a Ana Juliácia a primeira? Eu levantei, mas a Norris puxou, perdi o time, perdeu, que foi em relação à situação dos cursos. A Norris trouxe a problemática, né, que isso, acredito que as regiões têm pessoal capacitado para dar o curso, muitas vezes, né, eventualmente as pessoas têm disponibilidade de oferecer essas capacitações sem precisar de remuneração, cada um dentro das suas possibilidades. Então, eu acho que isso poderia ser aproveitado, tendo em vista que o museu, né, tem diversas atribuições, além da documentação, além da conservação e além do plano museológico. Então, acho que as pessoas poderiam ser aproveitadas de diversas formas, tendo disponibilidade para tal. Que bom, Ana. A gente daí vai depois, é que a gente agora está fazendo essa reunião assim com todos, né? Mas depois a gente vai fazer reuniões específicas nas regiões, junto com vocês, né, os coordenadores, e aí a gente vai tirar, né, de cada uma das regiões específica, oficinas e os oficineiros, para dar essas oficinas. Tá? É que este é mais amplo, né, geral, assim, para a gente fazer esse planejamento geral, assim, do sistema, e aí a gente vai agora já ver até datas para a gente se reunir para concluir com esse cronograma aqui. Mas é isso aí, é da experiência de vocês, né, que vocês estão diariamente dentro do museu, e no caso da Doris aqui, é a experiência dela ali no museu, né? O REORG, a partir do REORG que ela fez ali no museu, ela vai compartilhar também, né, com todos, né, que tiverem interesse em participar deste curso aí. Joana? Na verdade, é o Augusto. Oi, Guto. Eu tô brincando, mas... não, que eu fiquei, até a questão das próprias temáticas de curso, eu fiquei meio... eu e a Joana que conversamos, né, e eu fiquei com algumas questões, porque essa ideia, por exemplo, tinha um curso sobre plano museológico, por exemplo, para mim é meio não tem muito porquê tão específico
E eu estou dando um exemplo, porque, na verdade, o problema das instituições não é exatamente o plano museológico, e o plano em si não é tão importante, ele é importante legalmente e como método, mas o problema é a questão de gestão e planejamento. E eu acho que uma coisa mais geral nesse ponto, mais geral, né, seria muito mais produtivo, fazer algo voltado mais para essa questão, tipo, como é as etapas de planejamento e gestão das instituições, que, óbvio, inclui plano museológico, plano anual, questão de regimento interno, essas coisas que as instituições nem sabem, muitas vezes, exatamente como tem que ser formuladas, ou melhor, como da exigências. Isso. E isso pode ser até linkado com a questão da legislação, que tudo isso aí está linkado na legislação, que muitas vezes as pessoas também não conhecem. Muita gente que está nos museus não sabem dessas obrigações legais. Então, e até a Joana estava falando uma coisa aqui também, que eu acho que, eu não sei se esqueci o nome da primeira pessoa que falou, a Ana, esqueci, desculpa. Ana Juliácia. Obrigado. E eu acho que vai nesse ponto de, daqui a pouco, tentar abrir com cada região para ver quais são as necessidades, que daqui a pouco uma região, eu estou falando aqui que não tá, tem que ser tal jeito, e uma região diz, não, eu quero é plano museológico, entende? Também tem isso. E daqui a pouco as próprias regiões podem indicar quem pode ser, tanto para si, como daqui a pouco pode te ajudar em outra, né? De repente que as regiões incluam como pauta, quando for fazer a reunião, né, ver qual que seria o curso mais... Agora eu acho que de gestão realmente é bem necessário, mas enfim, e já elencar pessoas que poderiam dar esses cursos, né? Porque aqui, ó, a gente tem... ajudar o SEM nesse sentido. A primeira e a sétima tem cursos, e aí a segunda também, na questão da conservação, tem cursos áreas mais próximas dos museus, mais afins, mas nós temos, na verdade, uma série de universidades e graduações que vão ter profissionais afins, e algumas vezes mais específicas de cada região, que pode contribuir não só ali naquela localidade, como também daqui a pouco nas demais. Ou os próprios profissionais dos museus. Ou os próprios, exatamente. A gente tem aqui... Pode abrir esse diálogo, né? Aqui entre os que estão... na reunião, por exemplo, a maior parte tem alguma formação específica numa área afim, né? Ou de uma temática específica, ou mais geral para instituições museológicas. Então, acho que isso seria, talvez, contribuísse bastante, assim, para a montagem dos cursos e para atendimento também dessas demandas. Acho que é bem pertinente isso de incluir nas pautas, né, que a Joana colocou, nas regiões, né, se fazer uma reunião específica para saber quais são os cursos que aquela região pensa, e aí ver entre as pessoas da região se existe alguém capacitado para tal, se não pedir essa parceria, né, no intuito de auxiliar o SEM também. O Gustavo. Olá, pessoal. Peço desculpa que talvez vou mudar um pouco o assunto, é que eu levantei a mão no momento que falavam sobre o incentivo à participação na Semana Nacional de Museus. Eu queria acrescentar, quem sabe, um outro ponto aí, assim, a ser conversado, é que o IFAI esse ano recebeu uma demanda de organizar o Dia do Patrimônio no Estado. O Dia do Patrimônio vai planejado a ocorrer dia 19 e 20 de agosto. Ainda não foi lançada a campanha oficialmente, mas já estou adiantando para vocês aqui o spoiler, que vai ser lançado em março aí nessa campanha. Eu acredito que a participação das instituições, dos museus no interior é vital para o sucesso do Dia do Patrimônio, porque tem um acesso às prefeituras, secretarias de cultura. Eu gostaria de saber se nós podemos contar também com o colegiado, com vocês na divulgação, na mobilização pelo Dia do Patrimônio. Isso é algo que também podemos incluir, né, nesse cronograma. 19 e 20 de agosto, Dia do Patrimônio, que eu, com certeza pode ocorrer muitas parcerias aí, eventos, mobilização, né? Então era esse ponto a mais que eu gostaria de sugerir para vocês. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Natália? Bom, então, algumas pessoas já falaram que eu ia falar, porque eu já havia levantado a mão, mas só para, acho que seria interessante, desculpa,
Eu gostei muito do que o Augusto e que a Joana falaram. É claro que a legislação, a gente sabe da importância dela, mas a gente sabe que dentro dos museus há uma outra realidade. Então, acho que a gente podia fazer uma verificação, as regiões, falarem, né, com os museus das suas regiões, para ver a realidade e aí sim pensar nas temáticas desses cursos e oficinas para sair desses pontos que são importantes, mas sempre que acabam sendo falados, né, por museológico, conservação e tudo mais, tá? Porque quando eu comecei a olhar a pauta da reunião e vi ali o que vocês colocaram, eu já achei que a gente deveria sair dessa reunião com as datas e os cursos definidos. Eu pensei, nossa, é muito assunto para pouco tempo de reunião, né? E a demanda de pautas também da reunião, todas as pautas são importantes e pelo tempo de duração é muito pouco. Então, cabe também, quando vê a gente diminuir para as próximas reuniões, né, o itens de pauta para poder se aprofundar nas discussões. E aí, tendo, né, depois a Karine explicou melhor e falou, né, que vai ser planejado melhor, se tem uma data específica para que as regiões possam passar esses interesses das instituições, das oficinas, e assim a gente planejar. Acho que aí a gente vai realmente focar na realidade e na necessidade dos museus das nossas regiões. E uma coisa também que eu acho que a gente tem que pensar, claro que essa campanha do Visite Museus é muito importante, mas a gente já começou as inscrições para a Semana Nacional de Museus, né? Talvez a gente começar essa divulgação e essa implementação maior nesse sentido, até mesmo pela noite dos museus. Eu falei muita coisa, mas é que eu peguei o emaranhado de todo mundo. Espero que eu tenha me feito entender. Perfeito. Reforçando, né, também o que a Natália colocou, ali uma das pautas é a organização das reuniões online e presenciais, né, que a gente está falando em organizar reuniões presenciais. A gente pode fechar um cronograma para a gente ter as nossas reuniões das regiões, dos coordenadores, meio que fixado também, que é para a gente poder dar andamento às pautas, né? Isso, a gente uma ideia. Não, é muito importante isso, Deise, sim, até para a gente estar alinhado e também aproximar mais, né, porque acaba né, se distanciando se a gente não tem uma regularidade de reuniões, né? Exatamente, exatamente. Por isso que as pautas ficam enormes, né? A Francis. Eu vou voltar lá agora, lá quando a Karine estava falando sobre o ato envio do boletim. Essa é uma dúvida que eu fui enviada, que meu primeiro envio em um ano foi agora no início de março, porque eu ficava com muita dúvida, né? Eu caí o ano passado de paraquedas aqui no museu e eu tenho muito problema, não só aqui em São Pedro, mas em alguns outros, é a questão do, por exemplo, eu e uma estagiária, são colegas que falou que tem 20 estagiários, do nosso sonho, né? Esse é eu e uma estagiária para 2 museus. Então, aí é visitação, não é as crianças, a gente vai para a escola. O ano passado, a gente fez uma Semana Nacional dos Museus, um trabalho muito bonito. E agora a gente está com projetos para essa semana também, lindos, né? Então, assim, a gente sai um pouco dos muros do museu, né? A gente vai para as escolas, envolver a comunidade no sentido de mais amplo. E acaba que o ano passado a gente não fazia essa divulgação do trabalho, porque eu não sabia o que eu posso mandar. Então, eu irei não perguntar, né? Mas também seria interessante, talvez, clarear um pouquinho mais assim, para os museus, né? O que eu posso mandar, como que eu faço, né? Para a gente poder se organizar e enviar. Aí agora eu enviei, no início do mês, eu enviei do fórum, na primeira casa missioneira, isso eu enviei esse boletim, né? Foi publicado. E eu vi, não, peraí, né? Quanta coisa a gente poderia ter mandado, poderia ter dado visibilidade, né? Do trabalho que a gente fez no ano passado, e acabou que não foi feito. Foi para esse ano a gente pretende mudar, e isso é uma das dúvidas que eu tenho, né? Agora, na Semana Nacional do Museu, a gente pode enviar para o também nossas atividades que a gente está fazendo. Oi, Francis, ficou meio falhado, eu não sei se eu entendi direito,
Mas é sobre a programação, é sobre o envio, É né? sobre o que ela pode enviar, sobre o que não pode, se ela pode enviar todas as programações do museu, né? Todas Isso, as atividades, enfim. todas as atividades, daí é semanal, né? Que daí a gente faz essa divulgação, no caso, às sextas-feiras, e envia para todos os nossos contatos via e-mail, né? Mas, então, eu ouvi um pouco, é que deu uns cortes, eu não sei se eu estava entendendo Não, direitinho. porque o ano passado a gente tinha muita coisa, né? E quando a gente foi fazer o relatório anual, a gente faz para o departamento mesmo, né? Para a gestão, para a gente ter uma ideia do que foi trabalhado, a gente viu que foi feito muita coisa, só que a gente não divulgou, né? Então, para esse ano, a gente pretende mudar isso, de começar a divulgar. Até porque, quando vê alguma ideia para alguma outra região ou algo assim, né? Eu gosto muito de por exemplo, na Semana Nacional dos Museus, a gente foi para as escolas do Estado. Foi uma exposição fotográfica, né, itinerante nas escolas. E a gente fez um trabalho prático com eles, uma reflexão também, né? Então, foi muito legal o resultado desse trabalho. Esse ano a gente vai fazer um pouco diferente, mas também, assim, vai ser super legal. A gente está escrevendo projetos, iniciar o cadastro, mas eu não inscrevi a atividade ainda, porque a gente está escrevendo o projeto certinho. E aí é interessante saber que eu posso divulgar, posso mandar para a posso divulgar, porque uma coisa que até então eu estava um pouco perdida. Assim, eu estou agora, que eu comecei a participar das reuniões com as meninas, né? Entrei para o colegiado e aí as pessoas começaram a trabalhar. Outra coisa é marcar os sistemas, no caso, as redes sociais. Vocês colocam alguma programação, enfim, a divulgação, né, no Instagram, no próprio Facebook, pode marcar o sistema de museus, tá? Podem, né, tá liberado, não tem problema. Até quanto mais marcar uns aos outros, até mesmo, mais vai ser o alcance, mais vai girar, né? Até da própria região, uns museus marcarem os outros, né? No caso, no Instagram, um marca o outro, dentro da própria região, e, né? Isso é importante, né? Isso é bem... seria simples, né? Quando o museu tem as redes, enfim, também, né? Tem isso, da gente, dentro das regiões, pensar um pouco melhor essa parte de comunicação e de presença nas redes sociais. Acho que é bem importante. Noris, tu tinha levantado a mão? Levantei e desisti. Não, mas posso falar, achei que ia ter muita gente, como eu vou ter que sair em seguida, e eu tinha desistido. Eu acho que tem duas coisas que são importantes, até pensando no que a gente aprovou no Fórum Estadual em relação às formações. Tá? E que a gente discutiu bastante lá no Fórum, que as oficinas, além da formação, e eu acho que o que todo mundo fala, acredito no que todo mundo falou, e lembrando de experiências anteriores, tanto do SEM quanto do IBRAM, é importante que os museus se manifestem o que eles querem. Claro, a gente colocou em linhas gerais lá no plano, mas é importante que as regiões se manifestem em relação a isso, e eu, como sou velha demais aqui, né? Eu me lembro que a gente dizia, esse semestre a gente quer tal e tal oficina para nós, para não ficar repetindo. Ou tinham aquelas que eram gerais e que era um período em que não tinha tanta gente com formação. E alguns lugares do estado a gente não pode olhar só pelos que estão aqui, que são formados em museologia ou não, mas tem muitos museus que não tem ninguém com formação e que precisa, sim, essa de plano, precisa outras tantas coisas em relação a isso. Mas uma coisa que é importante, Karine, tem os cursos online, mas as oficinas de pessoas que vão de fora, que pode ser do colegiado, não sei o quê, que vão lá, ajuda a divulgar o sistema, que é o que a gente está trabalhando no colegiado, né, Deise, levantando isso. Porque a gente não vai lá só para dar oficina, mas para conversar, ver as necessidades. Então, e aí lembrando de que a maioria dos coordenadores aqui é novos, que o SEM
dava o transporte para a gente, às vezes, nem sempre dava o cachê, nem sempre ganhei cachê para fazer isso, quando fui oficineira, e as prefeituras, e aí precisa, acho que até para dispensar, as prefeituras davam alimentação, estadia para o oficineiro, porque é importante, gente, curso online é bom, mas eu, professora, e vários que dão aula, ali, vendo a realidade de cada um, é muito melhor, funciona muito melhor as formações, baseado nas necessidades de cada um, lá na hora, na discussão. Online não é a mesma coisa. E só deixa eu fazer meu merchandising, Daisy, antes de sair. Nós teremos, na Semana dos Museus, a UFPEL tem um seminário, eu peço para a Karine que compartilhe com todos, e para Daisy, um seminário de museus, da Semana dos Museus, que vai ser desemparelhada da Semana dos Museus do resto do estado, porque como a gente está com o nosso semestre em datas diferentes do resto do mundo civilizado, a nossa Semana dos Museus vai ser de 2 a 5 de maio, então vai ter um seminário com apresentação de trabalho, com mesas de discussão sobre fomento, sobre política de museus, que eu acho que é bem interessante. Então vai estar lá. Nesse seminário a gente vai estar lançando os anais do fórum do ano passado, do Fórum Estadual, que já está quase pronto. A gente está trabalhando nisso para ser lançado na Semana dos Museus. E também vai ter uma oficina, que aí vai ser presencial, gente, mas quem puder vir, uma oficina comigo e com o professor Diego, sobre gestão de acervos, mas bem focado em uma parte da gestão de acervos. Então, só fazer o merchandising, tá? Tudo gratuito. Que perfeito. Nori, quando se tiver algum, já deve estar rolando a comunicação, só bota no grupo do colegiado que eu ajudo o Cris e a Manu a fazer também a publicação lá nas redes sociais do colegiado, que daí a gente amplia a comunicação. Da mesma forma, sem, né? A gente também isso. Comunica isso aí. E é que essa previsão aí de custos, né? A gente fez, né, elaborou uma planilha a partir, então, dos cursos que as regiões solicitaram. Então, a gente tem, né, a partir dos anos anteriores, que as regiões solicitaram, então, elaboração de projetos e fomento para a área museológica, então, o plano museológico mesmo, né, implantação, gestão e organização de museus. Nós temos documentação museológica, museu, memória e cidadania, ação educativa, planejamento e montagem de exposições, implantação de museu escolar, segurança em museus, conservação de acervos, história oral, memória e patrimônio cultural, museologia social, acessibilidade em museus, então, acolhimento aos visitantes, noções básicas de higienização dos ambientes dos museus, comunicação em museus, criação e gestão de associação de amigos de museus. Então, essas foram as demandas das regiões dos anos anteriores. E aí a gente fez, né, uma planilha de orçamento, só que a gente depende, né, dos nossos superiores. Então, assim, a gente tem, então, né, uma solicitação total de custos, que é com o cachê para os ministrantes, né, que aí a gente tem a ideia de repente, de 2 dias de oficina, que daí essas oficinas seriam presenciais. Então, eu só não trouxe aqui para vocês, porque eu gostaria de conversar especificamente, e eu gostaria também de ter um retorno positivo, né? Se a gente vai conseguir ter este valor, este recurso, durante todos os 4 anos da gestão. Então, assim, a gente colocou a quantidade de 16, né, no valor unitário, então, como um cachê, um prolabore de R$2.000 para cada ministrante, né? Despesas com deslocamento de 16 também, de R$300, com hospedagem também, de R$500. Nós colocamos despesa com alimentação em torno de R$150, e uma confecção de uma brochura com a temática abordada por cada ministrante. Então, a gente colocou um valor aproximado, assim, de, né, R$175,
porque daí seria online, né? A gente até nem pensou nessa parte de fazer impresso, porque a gente sabe que o custo eleva muito. Então, a gente ficou nesse valor de R$50 mil anual, né? Então, essa é a nossa solicitação aqui do sistema, só para vocês terem ideia de que, né, que o sistema não está parado nesse sentido de não, né, de não estar em busca. A gente está assim, a gente quer que tenha essa contemplação, mas a gente precisa, então, né, assim, solicita até a compreensão de vocês, mas estamos e vamos conseguir. Esse valor, ele é um valor razoável, né, para isso. Então, a gente só vai ter que ver os caminhos, como que a gente vai fazer para contratação, enfim. Então, isso vai ter que ser a parte jurídica aqui, internamente, a gente vai ter que também fazer essa discussão. Mas eu gostaria de trazer na próxima reunião este retorno aqui, né, e de uma forma positiva para todos vocês, né, porque esse é o desejo, que a gente tenha, sim, conforme era, né, há alguns anos atrás, porque eu já estou há 20 anos aqui, e como a Doris, né, a Noris comentou aqui, então ela, em algumas vezes, ela recebia, de outras vezes, ela, né, sempre foi muito parceira nossa, enfim. Daí, então, eu só gostaria de colocar aqui para vocês, porque surgiu também bastante né, nessa pauta aí, e só um planejamento aqui interno. E depois a gente vai estar especificamente falando, né? Disso daí. Mas obrigada, Karine, que bom que tu compartilhou com nós, é bom saber também do que está acontecendo, quais são as ideias, né? E eu acho, assim, que depois, se todo mundo participar desses cursos, dava para emitir um certificado de especialização. Tô brincando. Porque é um curso, né, geral, assim, bem bacana. Porque a gente sabe, né, da falta de pessoal nos museus também. Eu acho que, assim, até seria tema de uma palestra, de um seminário, talvez. Qual a importância do profissional museólogo dentro da instituição museológica, até para né, os municípios, os gestores, enfim, né, não somente museus públicos, né, mas privados também, da necessidade de ter profissionais, porque são vários setores dentro do museu, mas, enfim, né, eu acho que a gente tem que colocar aqui e fazer, de repente, o seminário lá para outubro, novembro, com este tema mesmo, até para chamar a atenção da mídia mesmo, né? E também equipes técnicas, né, no museu, assim, como é importante ter pessoas para os museus, né? Perfeito. Aí o Guto e a Joana levantaram a mão, e aí o Adilson colocou um comentário bem interessante. Depois, Adilson, se tu quisesse falar, senão depois eu leio aqui. Pode ir lá, pessoal, Guto e Joana. Não, mais uma dúvida que surgiu aqui. Esses recursos que a Karine disse que solicitou, né, enfim, não se tem ainda, né, foi solicitado, não sabe se vai receber ou não. Tá, mas daí seria para as oficinas durante o ano todo, contando já essas que estão já agora. Não, porque eu fico pensando, assim, se vai ter o Prolabore, né, vai ser contratado alguém para dar oficina, eu acredito que isso teria que passar por um processo seletivo, né, a gente daí não pode sair indicando a pessoa, né, enfim, seria um favorecimento. Exatamente, por isso que a gente vai ter que ver isso internamente, juridicamente, né, como vai ser feito, se vai ser um edital, se vai ser, como que vai ser feito, né, porque como os recursos são públicos, então a gente vai ter que, né, ver como o formato. Daí pode atrasar um pouco o processo até, né, mas o ideal é que realmente tenha esse prolabore, né, que se contrate profissionais, que passe por um processo seletivo, inclusive, acho que valoriza mais as oficinas. Com certeza, com certeza. E a ideia também, né, presencial e com né, municípios, enfim, as próprias instituições, essa parceria, né, porque o local a gente, né, não tem previsão de locação, né, então a gente vai ter que ver o local que tenha no município, né, então a gente vai ter que fazer essas articulações, assim, de parcerias, no caso, assim que conseguir, né, tudo direitinho, conforme
as regras, né, enfim, estabelecidas. Não, perfeito, Karine. Daí a gente aguarda também para a gente te ajudar, né? Enfim, a gente ajudar a organizar também essa função toda. Sobre o logo, né? O Adilson colocou, né? O SEM poderia produzir um logo para a campanha Visite Museus, como forma e instrumento comum de divulgação para todo o Estado. Os novos, entre aspas, né? Os novos museus, eu acho, precisam de oficinas básicas dos assuntos mais simples. Registro de acervo, montagem de exposição, dinamização de museus. E aí, acho que ele parou aqui. Isso. Interessante, sim, a ideia, né, de produzir uma arte, mas isso eu acho que vai ser feito, né, Karine? Vai ter uma identidade visual para... Semana que vem a gente vai estar com o setor de comunicação já para elaborar uma arte para fazer, né, para divulgar, fazer a campanha, então. E daí a gente vai estar mandando para todos, inclusive em relação ao mês dos museus, né, porque acaba que a Semana dos Museus é em conjunto ao mês, porque, né, engloba maio. Lembrando, pessoal, que o mês de museus foi também uma reivindicação do plano setorial, né? Então, né, foi colocado em assembleia, então a gente está agora buscando, então, enfatizar o mês dos museus, não somente a Semana Nacional de Museus, que vai englobar, né, mas enfim, amplia ali o período de ações para a data, né? Só para dar um contexto para o pessoal que não conseguiu ainda ter acesso ao plano, porque também a gente ainda não fez a comunicação do plano, que inclusive pode ser um tema também de uma formação, né? Dentro nesse sentido, a gente pode conversar sobre isso. Isso aí, Daisy, obrigada pela lembrança. Aqui também, né, a gente pensou nessa palestra de conservação fotográfica, porque a gente tem, né, boas relações também com a Sandra Baruch, que ela domina essa parte de conservação fotográfica, né, e ela é do Rio de Janeiro, e então, assim, pensamos em fazer um convite a ela para estar fazendo essa palestra, enfim, depois, de repente, a gente pode até ver com ela se é possível ela vir para uma oficina, aí a gente vai ver se a gente consegue também, né, ajuda de custo para ela vir para cá. Aí a gente vê qual o local, enfim, mas quando eu falei com ela está à disposição, então a gente só precisa daí realmente ver direitinho com ela uma data. O Adilson. Sim, Adilson, existe. Tem um decreto do mês dos museus. Tem. E aqui um seminário sobre sistemas municipais de museus, criações e suas legislações, né, que eu acho que é uma pauta também importante, né, e a gente tem, né, no estado quatro sistemas municipais, então compartilhar essas experiências de como foi feito, como foi criado, as legislações, os regimentos internos, enfim, né? Então, eu acho que este seminário seria muito interessante para a gente realizar. E um encontro, né, estadual de museus, eu acho que, como eu falei, a gente pode até, de repente, fazer né, qual é a importância do museólogo mesmo nas instituições museológicas, eu acho que seria bem pertinente, mas aí eu tenho que ver com vocês, o grande grupo, para a gente definir isso. Definições aqui, então, para a realização do 15º Fórum Estadual de Museus, em 2024, né? A ideia é que a gente realize em maio, mas eu já conversei com o Joel, parece que vai dar uma colisão aqui com o Fórum Nacional de Museus, aí a gente vai ter que alinhar com eles e o IBRAM, né, para não dar colisão. O nosso aqui, regional, com o federal.
vai ter que ver isso, mas a gente já vai fazer as tratativas, já, como vai ser aqui em Porto Alegre, também já fiz um primeiro contato ali com a professora Márcia Bertotto, ela é da Congrade, né? E aí, então, a gente já vai alinhar essa parte da realização do 15º Fórum. Parece cedo para falar, né, no 15º, mas é muito rápido que passa. Eu digo que é como um filho, passa muito rápido. Quando a gente vê, já cresceu. Bom, e agora, deixa eu ver, reuniões online, né? As reuniões com as regiões, então online, e as reuniões presenciais, né? Daí a gente vai ver, a gente já tem uma data pré-estabelecida com a 5ª região, né, Fabiana? Que é junto ao colegiado, obviamente, né? A gente trabalha em conjunto. E então vai ter essa em maio, mas antes, Fábio, a gente precisa fazer daí para fazer a eleição, né? Mas daí a gente pode fazer a eleição online, não precisa ser presencial. Essa presencial é uma outra específica, né? Você pode falar um pouquinho, Fábio? Sim, claro. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, bem, perfeito. Sobre a reunião presencial ali, o Bernardo Duque, diretor do Museu Gama Dessa, ele sugeriu duas datas, dia 1º e 2 de junho, tá? Então, ele seria viável lá a partir do calendário de eventos dele, que está em aberto essas duas datas, para nós decidirmos qual melhor data, conforme nossas agendas, para que ele consiga fazer a reserva lá. Sobre a reunião online, então, né, para fazermos indicações, eleições, aliás, poderíamos sugerir logo em breve, né? Não sei se o que vocês acham. Precisamos fazer a ata, né, Karine? Precisamos de uma secretária, precisamos formalizar a suplência, né, a vice-coordenação da 5ª região. Então, podemos fazer este mês. Eu não sei vocês. Eu ia sugerir assim, agora, de repente, como a gente está entrando para essa pauta ali de reuniões presenciais e reuniões online, dava para os coordenadores nos passar, Karine, quem está ainda aqui, também para não ser, a gente pode botar um teto para a reunião para não se alongar muito, né? Mas, assim, para ver como é que tá acontecendo as reuniões e tal, será que a gente conseguiria, se tem algum tipo de organização, né, alguma coisa assim, interna, né? Porque daí, Fábio, assim, tranquilo, dá para fazer, o ideal seria consultar o grupo de vocês ali da 5ª e ver qual o melhor dia para eles fazerem, no caso, né, para vocês se reunirem e fazerem a reunião. Daí a gente pode participar também, mas daí, claro, o colegiado pode participar, mas aí seria interessante ver, mais importante, consultar a presença dos museus ali da 5ª nessa reunião online, né? E a presencial, primeiro, daí agora você já passou as datas, né? As ideias de datas. Isso também a gente daí depois vai para uma reunião do colegiado e a gente daí fecha direitinho a data para a gente se encontrar por aí. Mas eu né, sugeriria primeiro, então, entrar em contato com o grupo da 5ª para saber qual a melhor data daí para produzir a reunião, porque vai ser importante a participação das pessoas para ver quem vai poder ajudar vocês, né? Porque a Francis já está junto contigo, né? Sim. Só é uma questão de formalização, exatamente. E precisa de alguém que seja também animado para secretariar. Com certeza. Tem que ter uma... Para secretariar, comunicar, né? Tem que ter uma força aí para isso também, porque não adianta fazer tudo, a gente não dá conta, né? Acaba ficando... a gente dá um jeito, né, Fábio? A gente faz...
enfim, tenta pelo menos fazer o mínimo, que é comunicar a reunião e reunir, né? Mas, assim, para ficar legal, é preciso ter ali alguém junto fazendo a secretaria, que daí as coisas não ficam pela metade. Porque muitas vezes a gente conversa nas reuniões, e aí a gente não consegue passar o que foi feito nas reuniões, porque não tem um secretário ali, uma secretária atuando junto, né? Aí eu acho que isso. Aí eu acho assim que dava para ver, não sei quem quer falar das regiões agora, dos coordenadores. E também a gente vai ter que fazer ali com o Cristiano e com a Manu, né? Na 4ª região. A reunião vamos também. articular para a gente fazer, né, essa reunião online, para a gente definir também, fazer a ata, porque a gente vai ter que reunir todas essas atas de todas as regiões para enviar para o jurídico, para encaminhar para publicação no Diário Oficial. Isso aí. Então, a gente se o pessoal... fazer... Isso, daí se o pessoal da 4ª já tiver a data consultada com o seu grupo, tem que ver. O grupo de WhatsApp está funcionando, né? As pessoas estão participando. Tem um grupo ali na 4ª, né, Cristiano? Daí é isso, sabe? Daí se já tiver a data, já dá para deixar agendado, mas senão seria legal fazer essa consulta e voltar daí com a data, né? Aí agora eu tenho o Cláudio e a Natália com a mão levantada. Nós precisamos... Acho que travou, né? Eu acho que sim, travou. Não dá para ouvir o Cláudio. Natália, se tu quiser ir por enquanto, daí eu vou falando aqui com o Cláudio. Ai, claro. Até vou aproveitar porque eu tenho... Hoje meu horário de trabalho é diferente, eu tenho que sair daqui a pouquinho. Então hoje eu vou falar agora. Cláudio, só espera um minuto, por favor. Oi? Só pedir para o Cláudio esperar. Pode ir, Natália. Obrigada. Tá. Desculpa. Não, como vocês comentaram, né, de verificar como é que está o trabalho das regiões, só para eu já deixar... As meninas seguirão, né, na reunião, mas só para eu já deixar como é que estão os trabalhos da 1ª região. Nós vamos nos reorganizar para o ano de 2023, né, porque a gente já estava conversando sobre isso, e agora durante essa reunião também, de intensificar esses trabalhos. Então, oportunamente, a gente vai mandar todas essas informações do que a 1ª região está pensando em fazer, né, com seus museus, e quando vier até estabelecer em parcerias com regiões mais próximas, né, com museus que tenham tipologias afins e tudo mais, para a gente poder fazer esse trabalho de equipe, né, de colaboração dentro do setor museal, porque, como foi a fala de diversas pessoas aqui, a gente sabe da realidade, né, das diferentes instituições, que muitas delas não têm museólogo, ou se tem, é quase a equipe, né, uma pessoa ou outra. Então, para a gente conseguir modificar essa realidade de uma forma bem plausível, né. Então, a gente vai começar a desenvolver esse trabalho e, oportunamente, vai mandar para vocês, tá bom? Eu até peço licença que eu tenho que me ausentar, que eu tenho que estar meio-dia em Canoas, eu tenho que voar para o museu lá agora. Mas se precisar de mim, tem o meu e-mail e as meninas também vão seguir na reunião. Obrigada, tá, Natália. E a gente também Obrigada, se fala para organizar uma reunião online. Perfeito, Karine, estou à disposição. Tá, obrigada. Obrigada, tchauzinho. Tchau. Cláudio, pode ir. Tá. Estão escutando? Nós precisaríamos também marcar uma data para fazer uma reunião com a 3ª região. De repente eu vou consultar o pessoal e seria o melhor dia quinta-feira também? Ou pode ser em outros? Olha, as quintas tem reunião com o colegiado, né? Mas poderia ser à tarde, não tem problema. Pode ser quinta à tarde. Tá, pode vou ser. ver uma data para sugerir para vocês e daí a gente... Isso. A data certa, daí a gente marca. O ideal seria colocar o pessoal das regiões, tem todo mundo aqui está com representante no colegiado, né? Que o representante que está no colegiado mandasse a data ali, ou então no grupo dos coordenadores, enfim, tem 2 grupos, né? A gente não sabe por onde se comunicar. Pode ser nos 2.
Mas daí porque daí a gente recebendo isso das regiões, assim, ó, a gente tem essa data aqui para fazer a reunião, a gente organiza o calendário, né? Só se realmente coincidir muita coisa, né? Mas o ideal seria ter um retorno, assim, porque de repente a gente fica aqui também no colegiado e até no SEM, agendando reuniões que não vão ter participação, né? Então, principalmente, daí a gente faz. Pode falar, Cláudia. Eu perdi uma parte da tua fala, que a conexão está bastante instável aqui. Não sei se podia repetir rapidinho o que tu falou. Desculpa, Cláudia. Então, assim, não, a ideia seria justamente isso, consultar as regiões que os coordenadores ou então os representantes das regiões que estão no grupo ali do colegiado colocassem essas datas no grupo, porque daí a gente organiza o calendário. A gente consegue organizar. Aí pode colocar tanto ou no grupo do colegiado, bota nos dois, né? No grupo do colegiado e no grupo dos coordenadores. Aí a gente vai montando, pessoal. Como a gente vai estar comunicando para o grupo inteiro, as pessoas vão notar caso coincidam as datas, né? Aí a gente vai discutindo. Mas aí seria legal vocês darem um retorno para nós ali, que daí a gente vai organizando as reuniões, senão a gente não sai do looping de tentar agendar. Aí o Guto agora. Não, o ponto que eu queria pegar é bem essa questão da mobilização. Aqui na 7ª está bem difícil de fazer reunião, porque eu não se consegue mobilização, não consegue pessoas que vão. Tipo, isso está numa situação que eu já tentei algumas situações, eu já até cheguei a desmarcar com a Karine, ou dizer para a Karine que eu não ia fazer porque não ia conseguir mobilizar as pessoas, porque eu já cheguei a mandar por e-mail, não adianta. E-mail eu desisti, porque eu já mandei e-mail para tudo. Qualquer secretário, museu, qualquer coisa que tivesse um e-mail que pudesse ter alguma chance de ser vinculado ou chegar em alguma instituição museológica, eu mandei e-mail, e aí o pessoal, quando não bloqueia, já teve até caso de bloqueio de e-mail, não responde, não vem, não aparece, ou diz que vai e não aparece. Então, na verdade, a mobilização que tem que se fazer aqui na 7ª é, tipo, eu tenho que começar a ligar para as pessoas. E, tipo, é uma região grande, com muitos municípios, muita instituição privada, quer dizer, aquela coisa de uma pessoa ali, sabe, que tem um acervo familiar, aquelas coisas. Então, é muito complicado. E, assim, nos municípios a mudança que até tem a colega que falou eu e uma estagiária, tem muito isso aqui na região, e isso muda com troca de gestão. Então, muitas vezes o que a gente tem é pessoal, e aí tu nunca mais consegue contato com a instituição. Então, assim, é uma coisa que acaba sendo muito mais difícil do que deveria ser, que é marcar uma reunião. Então, isso é bom a gente combinar, e combinar com antecedência, né, porque o cara tem que se mobilizar. Tipo, vamos marcar daqui a 2 meses, eu já tenho que começar a me mobilizar para conversar com as pessoas. Eu acho que ali, no caso, assim, e aí são todas, né? Mas esses casos, assim, que a gente está vendo, bom, na verdade, na 2ª região são poucas pessoas também que participam, né? Acho que é meio geral. Mas a reunião presencial, né? A gente tem que fazer, de repente, isso pode ajudar a mobilizar. E essa questão das ligações, de repente, era uma coisa que a gente poderia ajudar também, dava para se ajudar, né? De repente... Fala disso, né? A gente tem mais de 100 museus aqui na 2ª, e nas reuniões a gente tem 10, 20, assim, muito, né? Exatamente. Poucas pessoas, né? Poucas instituições participam. As regiões são muito grandes, que vocês têm uma quantidade enorme, e a gente aqui é um território enorme. A gente vai ter né? quase Porto Alegre, a gente vai do Chuí, quase a Sentinela do Sul é a última cidade da 7ª. Vocês viram, tipo, é um trem, o troço enorme. É muito difícil. Não, sinceramente, eu acho que o presencial aqui não sei se funciona. Ia vir só o pessoal de Pelotas ou de Rio Grande, aí depende de onde a gente ia fazer, que tem isso. Se faz em Rio Grande, capaz de não aparecer quase ninguém de Pelotas, e dos outros nem aparece, entende? Então, é muito complicado. E, realmente, daqui a pouco, até falo com a Karina, se aparece daqui a pouco um informativo não só do cara lá do Museu de Rio Grande, mas daqui a pouco o próprio sistema avisando, talvez já a gente consiga ter um apelo maior. Porque, assim, é pouca gente, a gente tem dificuldade de chamar reunião. Bom, aqui um relato
mais de Rio Grande, a gente está tendo dificuldade de fechar as últimas... a gente está tendo dificuldade de fechar ali a reformulação do nosso sistema municipal, porque o pessoal parou de participar. Então, o pessoal parou no momento chave, que a gente já tipo, concluía a lei para mandar para a Câmara, e aí ficou naquela, a gente ficou em hiato que, tipo, era um troço que era para ter sido já no meio do ano passado, a gente ter resolvido, a gente não resolveu. Tu sabe uma coisa, assim, é uma ideia que pode, aí eu vou interferir agora na campanha ali do Visite Museus, poderia ter, Karine, uma linha dentro dessa campanha, que eu não sei quanto tempo vai durar, mas de redes sociais explicando a abrangência das 7 regiões museológicas e, de repente, focando nas regiões, sabe? Tipo, você conhece a 7ª região? A 7ª região tem tantos municípios e tal, tem esse tipo de articulação, e aí focar bastante nas características daquela região, entendeu? E assim com todas, só que isso também é um trabalho, não é fácil, porque daí tu vai ter a pessoa, de repente, a pessoa que vai criar as artes, ela vai ter que sentar contigo, olhar essas regiões, ver o que ela pode chamar a atenção daquele aspecto, criar uma identidade visual para aquilo, né, que vai ser a mesma, só que vai mudar a questão das explicações, e aí a gente tem que, todo mundo, compartilhar, pelo menos os que estão aqui, que tem os museus que têm as redes sociais e tal, o colegiado, se marcar não só das regiões, marcar o que der para marcar de museus, e tentar bombar essa ideia do que é esse sistema estadual de museus, né, o que significa a 7ª região, o que significa a 2ª região museológica. Pode ser um viés dentro da campanha de Visite Museus, no sentido de comunicar mesmo, né? Depois você tem que pensar em outras estratégias daí, né? E eu quero deixar mais um ponto, aí vai direto para a Karina. Faz muito tempo que nenhum museu estadual participa da reunião da 7ª. Tipo, a gente tem 2 museus do estado aqui e faz horas que eu não vejo. Faz horas, tipo... Agora a Ana acabou de colocar aqui que ela conhece Ana Juliácio, né? Foi? Agora deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, acabei de colocar que o historiador que acabou, já perguntei de Piratini, porque claramente eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro, não conheço o estado todo, mas eu sei que o historiador que acabou de assumir o Museu de Piratini, que eu sei que é um museu estadual, eu conheço ele, é meu amigo há muitos anos, e a situação lá está bem crítica, muito provavelmente não conhece a 7ª região, não conhece o trabalho que está acontecendo, e aí, se existir um e-mail, alguma coisa que eu possa passar, com certeza eles vão entrar em contato com vocês, porque a situação está bem crítica lá. O Museu Histórico Farroupilha. O contato do Museu de Piratini segue o mesmo Farroupilha? É o mesmo e-mail ainda institucional? Olha, eu não faço ideia. Não, a Karina, tipo... Ana, ele passou no estado, ele é concursado no estado? Não, concursado no estado, ele acabou de assumir o museu lá, tem um mês. Tá, não, é que eu acho que não foi apresentado ainda para ele. É o Jean. Tá certo. Eu até vou procurar saber ali, porque agora tá a Luísa que assumiu, né, no lugar da diretora anterior. Acredito que seja a direção, né, porque lá não tinha funcionário público. Não tinha. O Piratini tem 2 museus, tem o municipal e o estadual. É o estadual, ele foi nomeado pelo concurso estadual. Legal, tá. Eu vou me informar. É uma pessoa que tem experiência em museus e... O Museu de Piratini tem servidor de carreira? A melhor notícia. Mas 40 anos não tem. O Jean, ele é uma pessoa que tem bastante experiência, apesar de não ser museólogo, tá? Cada um é no seu quadrado, mas ele tem bastante experiência com museus e é uma pessoa muito acessível para conversar e está querendo realmente trabalhar. Tá? Porque a situação lá está bem triste. Não, precisa de historiador lá também. E desde o fim do governo do Colares não tem servidor de carreira do museu. Tem diretor, às vezes que uma vez ou outra acontece, mas servidor de carreira desde o Colares que não tem. Então trago 2 notícias da notícia.
Vou entrar em contato hoje, João tá falando que vou entrar em contato hoje. Perfeito, Ana, viu? É esse o trabalho em rede, né? É isso Eu não lembro como é que é. Ah, que legal isso. E é bem isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que também ter a periodicidade dessas reuniões, né? Tem que fazer isso. Mas, pessoal, vocês acham que vocês conseguem mandar as datas das reuniões, né? Quem consegue, né? Quem vai conseguir fazer reunião online para o colegiado ou no grupo de coordenadores? Pode ser assim? Que daí a gente, porque assim, eu tô vendo aqui que tudo vai partir daí. A gente pode fazer as reuniões nas regiões, falar de novo sobre os cursos, a Karine já tem os assuntos ali que já foram, né, já foram elencados de outros anos também. Teve algumas reuniões no ano passado que a gente fez com foco nisso, na segunda, pelo menos, teve. Então, a gente faz a reunião para organizar a questão do calendário e dos cursos, e no caso das regiões que precisam eleger, a gente faz também daí essa indicação também, né? Para fechar. E eu queria só também passar um informe da segunda região, que Cotiporã, né, a museóloga não, ela é arqueóloga do Museu de Cotiporã, agora não estou lembrando o nome dela, e então ela aceitou ser a representante da segunda região no colegiado, e tinha colocado à disposição o Cotiporã para fazer o encontro, só que eu acho que não vai dar certo, tá? Porque parece que o secretário lá não gostou muito da proposta. Então, a gente vai, de novo, marcar uma reunião com a segunda, né, pessoal, Ita ali, Bernardo, a gente vai ter que, de novo, puxar uma reunião para falar de novo sobre lugar, né, a partir do zero, ver com ela como é que está essa questão, né, ver com o Cotiporã, e aí retomar esse assunto. Mas também é mesmo encaminhamento, né, a gente tem que fechar a reunião no grupo para mandar lá para o geral. Certo. E aqui tem o Bernardo mais alguma coisa, falou a Josiane, né? A Josiane, isso. Isso, a Josiane, exatamente, Bernardo. Inclusive, Obrigada. a gente encaminhou para ela, ela estava um tempo atrás de planilhas para fazer a documentação, arrumar, né, a documentação museológica lá, a gente encaminhou para ela e tal. É super envolvida, quer participar, enfim, mas ela está fazendo um trabalho assim, de conversar com os gestores ali, com o secretário, para fazer o pessoal entender o que isso significa, né? Mas eu vou falar de novo, vamos marcar a reunião da segunda, a gente conversa com ela e verifica direitinho isso. Porque da segunda também a gente falou de fazer em junho também, mas aí no final, né, a gente deixa na quinta ali primeiro, que já fechou ali a data 1 ou 2, e daí a gente vê na segunda, no final, ou mesmo depois, né, mas aí a gente decide também sobre isso. Certo, então, daí a gente já vai vendo, assim, para fazer a específica, né, online, primeiramente, com as regiões aí, né, a terceira região ali, né, o Claudio colocou, e aí, né, da segunda, enfim, e só tem que ver primeiro, né, um grande grupo, a sétima, né, o Guto, a gente já vê isso para articular, de repente a gente, né, daí depois a gente faz uns cards, enfim, para as redes sociais, eu acho que daí faz uma articulação mais ampla, assim, nesse sentido. Aí o ideal era não demorar muito para ter o retorno, né? Que daí a gente organiza. Né? Eu sei que é difícil, né? Mas daí vamos tentar, porque senão a gente se desarticula. Pedir ajuda também para todo mundo se sacudir aqui, se dar um. Vamos lá, gente. Isso. E até para as definições, né? Porque daí a gente já vê o nome e quem vai fazer a oficina, enfim, e a gente já fecha nas regiões, aí isso vai ficar mais claro para o SEM, porque depois lá no colegiado a gente tem que discutir lá também a questão do plano setorial, como é que a gente vai pensar a organização das metas, então ter esse retorno das regiões vai ser importante para pensar aquilo lá também. Isso, porque a gente vai ter que daí
casar o que vai ser realizado em termos de, né, que já vai estar em capacitação, andamento. e o que vai estar dentro, e a gente já vai fazendo, né, contemplando o plano setorial. É isso aí. Eles, né, estão atrelados às atividades, até porque a cobrança é do sempre. A cobrança do plano é... mas foi. Gente, assim, ó, tá, o plano tá, a gente tem que fazer, né, acho que na primeira região a gente nunca apresentou, mas, assim, as regiões estão todas envolvidas no plano, assim, tudo. Então, a gente tem que se articular nesse sentido. Mas vamos, primeira meta ali, vamos tentar organizar esse calendário ali de reuniões para um futuro não muito distante, daí a gente começa a conversar sobre tudo isso, então. Reforçar, né? Certo. Então é Será isso, Marlene, eu acho Eu acho que era isso. O Ó, Cristiano levantou a mão. Tá só questão de aviso. Né? Estavam falando de comunicação, então estava pensando o seguinte, que os museus que têm Instagram puder seguir o Instagram do colegiado, quem tem Instagram pessoais vai seguir, para a gente repostar, porque assim, até na hora de fazer as postagens, a gente poder marcar os museus e as pessoas, assim, acho que ajuda também a comunicação. Que aí a gente pode até direcionar, marcar as regiões, assim, acho que é interessante. Isso aí é extremamente importante. O Cristiano e a Manuela estão fazendo um trabalho incrível ali de comunicação agora, do colegiado, né? Botando nas redes, então, as nossas reuniões, o que a gente está organizando, porque a gente fica trabalhando só entre nós, né? Né, beleza, o trabalho anda, mas a gente precisa falar também, conversar, mostrar o que está acontecendo. Aí o endereço é Colegiado de Museus RS. Sigam lá, e aí a gente vai seguir vocês, e a gente vai sempre coloca nos stories o que os museus estão comunicando, né? Isso é bacana também. Vamos tirar uma foto, vamos lá. Quem quiser abrir a câmera. Já tem uma foto rolando no Instagram dessa reunião. Ah, é verdade. Aí, deixa eu só tirar mais umas aqui, tá, pessoal? Só para... Vou fazer... Aí, perfeito, gente. Obrigada. Então tá. Ficamos bem, né? Ficamos bem na foto. Sim, ficaram. Todo mundo com cara de maluco, normal, né? Meu Deus. Então tá, gente. Aí a gente segue conversando, né? A gente não pode perder o fio da meada, porque foi tanta coisa, e aí a gente precisa de ajuda aí. Enxurrada, mas é... Não, mas é bom mostrar que tem muita pauta, né? Mas então tá, agradeço imensamente, né, a colaboração de todos e vamos ao trabalho. Isso aí. Muito obrigada pela parceria. Até logo, então, gente. Até logo. Até mais. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau a todos.